Oi, crianças, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a lição de número 4. O tema da lição de hoje é Raabe ajuda os espias. Então, vamos lá? Então, crianças, a historinha de hoje tem um versículo que devemos guardar no coração. E esse versículo está lá no livro de Lucas, capítulo 17, e versículo 33. A tia vai pegar a Bíblia aqui para nós lermos juntos. Então, esse versículo diz assim: qualquer que procurar tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse versículo, crianças, quer dizer o seguinte: nós temos que estar com a nossa vida em Jesus, entregar a nossa vida, o nosso coraçãozinho a Ele. E a nossa salvação está em Jesus. Não está em mim, nem em você sozinho, mas está em Jesus, está no Papai do Céu. Crianças, na historinha de hoje, podemos dizer que temos dois personagens principais. E eles são Raabe e os espias. Vocês sabem quem eles eram? Nós vamos descobrir. A tia vai explicar para vocês. Então, Raabe era uma mulher que ajudou os espias e daqui a pouquinho a gente vai descobrir por quê. Ela foi e é até hoje um exemplo de coragem e confiança em Deus. Já os espias, o que será que significa isso? Então, os espias são pessoas que vão a um determinado lugar, a algum lugar, para ver o que está acontecendo ali, para ver como está, para pesquisar, para vigiar aquele lugar. E foi o que aconteceu também na historinha de hoje. Os espias que vamos falar na historinha de hoje foram para Jericó, a mando de Josué. Josué pediu para eles ir até lá. Mas por que será? Vamos aprender hoje. Mas, crianças, antes da tia começar a contar a historinha de hoje, eu quero fazer uma pergunta. Vocês se lembram sobre o que é todas as historinhas, todas as lições que nós aprendemos até hoje? Essa revista nos ensina sobre o povo de Deus, sobre os escolhidos dele. Nos ensina o livramento que Deus deu ao seu povo, mais uma vez. Então, conta a história do povo de Deus, dos israelitas. As lições contam também como eles estavam sofrendo lá no Egito. Vocês se lembram? Eles estavam sofrendo muito, estavam sendo escravizados, até que chegou o tempo que Deus deu livramento para eles. E Deus deu esse livramento usando Moisés, se lembram? Moisés foi usado por Deus para ser pastor daquele povo e para tirar eles do Egito. E logo quando eles saíram do Egito, eles estavam muito felizes, porque eles não iam sofrer mais as maldades de Faraó. Eles não seriam mais escravos dele. Então, crianças, agora vamos para a historinha de hoje, para a lição de hoje, tá? Então, vocês se lembram que a tia falou que o povo de Deus, os israelitas, tinha um pastor escolhido por Deus que era chamado Moisés? Então, aí o tempo foi passando, até que chegou um dia que Moisés morreu, crianças. Ele foi morar com o Papai do Céu, mas o Papai do Céu não ia deixar o seu povo abandonado, não. Ele ia levantar um outro pastor para o seu povo. E assim o Papai do Céu fez, assim Deus fez. Ele levantou um novo pastor, que se chamava Josué. E Josué continuou guiando aquele povo, até que eles conquistassem uma nação, uma cidade para eles, que era chamada de Canaã. Mas, crianças, durante tudo isso, toda essa caminhada, aconteceram muitas coisas. E uma dessas coisas foi quando eles estavam batalhando, lutando para conquistar a terra, e Deus falou assim para o seu povo: olha, meu povo, olha, Moisés,
eu vou dar para vocês uma nova terra. Vocês vão conquistar Jericó. Vocês já ouviram falar sobre Jericó, crianças? Então, essa cidade era muito importante. Mas sabe, crianças, lá também tinha umas pessoas tão malvadas e elas não serviam a Deus, não. E aquela cidade também era cercada de muros muito, muito, muito grandes. Na verdade, eram muralhas muito grandes e fortes. Então, ninguém conseguia entrar lá naquela cidade por causa dessas muralhas. Ninguém conseguia quebrar as muralhas, nem derrubá-las sozinho. Mas o Papai do Céu prometeu aquela cidade para o seu povo. Ele prometeu Jericó para Josué. Era uma promessa. E sabem o que aconteceu, crianças? Josué mandou 2 espias para aquela cidade, para eles verem como estava aquela cidade, aquela terra. Porque se lembram, ninguém conseguia entrar lá, mas eles precisavam saber o que estava acontecendo por lá. Então Josué pediu para os espias irem até lá, ver o que estava acontecendo. Esses espias, eles ficavam ao redor daquela cidade, mas como tinham aquelas muralhas muito grandes e muito fortes, não tinha como eles olhar o que estava acontecendo lá dentro, porque aquelas muralhas ficavam na frente, ficavam por toda a cidade. Não tinha como alguém ver lá dentro. Mas eles precisavam saber o que estava acontecendo, porque o Papai do Céu tinha feito uma promessa para eles, e eles acreditavam, confiavam que essa promessa ia se cumprir. Então, ninguém conseguia entrar lá naquela cidade por causa dessas muralhas. Ninguém conseguia quebrar as muralhas, nem derrubá-las sozinho. Mas o Papai do Céu prometeu aquela cidade para o seu povo. Ele prometeu Jericó para Josué. Era uma promessa. E sabem o que aconteceu, crianças? Josué mandou 2 espias para aquela cidade, para eles verem como estava aquela cidade, aquela terra. Porque se lembram, ninguém conseguia entrar lá, mas eles precisavam saber o que estava acontecendo por lá. Então Josué pediu para os espias irem até lá, ver o que estava acontecendo. Esses espias, eles ficavam ao redor daquela cidade, mas como tinham aquelas muralhas muito grandes e muito fortes, não tinha como eles olhar o que estava acontecendo lá dentro, porque aquelas muralhas ficavam na frente, ficavam por toda a cidade. Não tinha como alguém ver lá dentro. Mas eles precisavam saber o que estava acontecendo, porque o Papai do Céu tinha feito uma promessa para eles, e eles acreditavam, confiavam que essa promessa ia se cumprir. E aí, crianças, os espias ficaram ao redor daquela cidade até que eles conseguiram chegar na casa de Raabe. Mas, peraí, vocês se lembram que eu falei para vocês que tinha umas muralhas muito fortes ali e que ninguém conseguia entrar? Então, vocês sabem como eles conseguiram entrar na casa de Raabe? Então, crianças, é porque assim, a casa de Raabe era em cima das muralhas. Mas olha, a casa dela não ia cair não, viu? Porque essas muralhas eram muito fortes, não tinha jeito de quebrar. E aí, os espias conseguiram chegar até na casa dela, porque ficava em cima das muralhas. Então, eles não precisavam tentar atravessar as muralhas para ver o que estava acontecendo ali na cidade. Foi aí que eles encontraram a casa de Raabe e foram até lá. Nossa, crianças, Raabe deve ter ficado surpresa quando os espias chegaram assim, de repente lá, né? Mas ela já sabia que eles eram os espias de Josué. Isso porque ela e o povo daquela cidade de Jericó já tinham escutado falar sobre eles e sobre o povo de Deus. Eles já tinham escutado falar que Deus abençoava o seu povo e o que ele prometia, ele cumpria. Quando os espias chegaram na casa de Raabe, eles começaram a conversar.
E Raabe falou para eles, para os 2 espias, que ela já tinha escutado falar que eles eram os espias de Josué. Então ela sabia quem eles eram e o que eles estavam fazendo ali. Aí os espias disse assim para ela: Raabe, é verdade, estamos aqui para ver o que está acontecendo na cidade de Jericó. E aí precisamos que você nos ajude a nos esconder. E isso, crianças, eles precisavam se esconder porque a notícia já tinha chegado até o rei. A notícia que eles estavam na cidade tinha chegado aos ouvidos do rei. E o rei queria matá-los, porque ele não queria que os espias, Josué e o povo de Deus conquistasse, ficasse com aquela cidade. Por isso, os espias pediram a ajuda de Raabe para se esconder. E crianças, vocês sabiam que Raabe não servia a Deus? Mas mesmo assim, ela ajudou os espias, porque ela sabia, já tinha escutado falar que Deus era poderoso e abençoava o seu povo. E ela sabia que os espias eram parte do povo de Deus e eles precisavam da ajuda dela. E assim Raabe os ajudou, mas ela combinou uma coisa com eles. Ela disse assim: olha, eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês a esconder aqui na minha casa. Mas quando tudo isso acabar e quando a cidade de Jericó for destruída, eu quero que vocês peçam a Deus para Ele proteger a mim e a minha família. E aí, crianças, vocês acham que eles cumpriram com esse combinado? Pois bem, os espias falaram assim para Raabe: ok, combinado, mas então você nos ajuda a nos esconder? Não queremos que o rei nos mate, não queremos que ele nos encontre. E Raabe fez esse trato com os espias. E então, Raabe ajudou os espias a se esconderem. E também, crianças, os espias falaram para Raabe que quando eles fossem embora, era para ela amarrar uma corda de cor vermelha na janela dela. Isso porque, quando a cidade de Jericó fosse destruída, quando as pessoas olhassem a casa de Raabe e o cordão vermelho ali, elas iriam saber que lá elas não poderiam tocar. Lá estava sendo protegido por Deus. Raabe e sua família seria protegida por Deus. E os espias disseram isso a ela. Então, Raabe fez esse combinado com os espias. E assim, ela ajudou eles a se esconderem. Então, crianças, Raabe escondeu os espias no terraço de sua casa. Isso é na parte de cima da casa dela, tá bom? E aí, ela escondeu eles naquele lugar, embaixo das canas de linho. Até que ela ouviu alguém bater na porta. E sabe quem era? Os guardas do rei. E eles estavam muito bravos. Aí eles perguntaram assim para Raabe: cadê os 2 espias que nós vimos aqui na sua casa? Onde eles estão? E aí Raabe falou assim: não, eles não estão aqui. Passaram por aqui, mas já foram embora. Se vocês se apressarem, certamente irão encontrá-los. E aí, crianças, por que será que Raabe disse isso para os guardas? Era para eles não encontrarem os espias dentro da casa dela, porque vocês se lembram que Raabe ajudou eles a se esconderem? Então, quando Raabe falou para os guardas que eles não estavam lá e para eles se apressarem, então os guardas foram muito depressa, eles foram embora atrás dos espias. E aí, crianças, depois que aqueles guardas bravos e malvados foram embora, Raabe foi até onde estavam os espias e falou assim para eles: agora vocês podem ir embora. Os guardas malvados já foram, eles não vão encontrar vocês aqui. Raabe também disse assim para os espias: fujam para as montanhas, porque lá ninguém vai encontrar vocês. Aí Raabe foi, pegou uma corda de cor vermelha e amarrou na janela da sua casa. E os espias desceram por aquela corda e saíram
sem que ninguém os visse. Eles saíram em segurança e ninguém os encontrou, nem mesmo aqueles guardas malvados que estavam procurando por eles a mando do rei. Depois disso, crianças, quando o Papai do Céu permite que caísse um castigo lá na cidade de Jericó, porque eles não queriam o povo de Deus lá, eles não queriam o povo de Deus naquela terra, vocês se lembram da casa de Raabe? A cidade começou a ser destruída. O que será que aconteceu com a Raabe, com a casa dela e com a família dela? Com a historinha de hoje, aprendemos que vai ter vezes que vamos ter que correr perigo para ajudar alguém, para ajudar o escolhido ou a escolhida de Deus. E Deus sempre nos protege, Ele nunca nos abandona. Um exemplo que temos disso, dessa historinha, é os médicos e os enfermeiros. Agora que infelizmente estamos vivendo com o coronavírus, né? O coronavírus está aí, tem muitas pessoas que ficaram doentes e tem os médicos e os enfermeiros. Eles se arriscam para salvar vidas, para ajudar vidas. E tem também os missionários. Crianças, vocês sabiam que é muito importante e o Papai do Céu fica muito feliz quando nós oramos também pelos missionários? Os missionários estão por todo o mundo. Eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão falando do Papai do Céu e muitas vezes eles podem estar correndo perigo. Então, o que vocês acham de começarmos a orar pelos missionários também? Às vezes, para fazer a obra de Deus e para ajudar o próximo, para ajudar quem está do nosso lado, vamos ter que correr perigo. Mas nós não precisamos ter medo, viu? Porque o Papai do Céu está sempre aqui, ó. E aí, do seu ladinho, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Ele está sempre conosco. E lembrem-se, o nosso Deus é um Deus grandão, é um Deus poderoso. Ele é mais forte que tudo e nenhum mal vence o Papai do Céu. Bom, crianças, então chegamos ao fim da nossa aula de número 4. A tia gostou muito de estar aqui com vocês, gravando essa aula que eu preparei com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, podem fazer um desenho sobre a aula de hoje e entregar no final do culto para mim ou para algum dos tios, tá bom? Um beijão e até a próxima aula. Tchau!